Estamos de volta com o Band Cidade. Depois de um ano de dificuldades por causa da pandemia, a venda de carros novos e seminovos começou 2021 em alta. E o consórcio surge como uma boa alternativa para a compra de veículos. Veja na reportagem. Os dados são da Federação Nacional de Distribuidoras de Veículos Automotores, a FenaBrave, em Santa Catarina. Nos 3 primeiros meses de 2021, a venda de carro 0 km cresceu 3,56% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Foram emplacados cerca de 40 mil unidades neste ano, contra 39 mil em 2020. E o cenário positivo se estendeu também aos veículos seminovos. Entre janeiro e fevereiro deste ano, houve alta nas vendas de automóveis seminovos em Santa Catarina. No mês de março de 2021, foram vendidos cerca de 12.500 carros. Os números mostram um crescimento de 17% comparados ao mês de fevereiro. O setor automotivo começa a recuperar as perdas verificadas em 2020. O presidente da associação, que reúne as revendedoras de veículos seminovos no estado, vê com otimismo o crescimento do mercado para 2021. O mercado em si, de uma maneira geral, tá bom, a gente agradece por estar aberto, né? Isso é muito importante para o setor, poder estar aberto, nada de lockdown, e aguardamos aí todos os clientes para vir fazer um bom negócio nas lojas de seminovos. Tanto para automóveis 0 km quanto para seminovos, uma alternativa para quem pensa em comprar um carro em tempos de pandemia é o consórcio. Só em 2020, a venda de consórcios cresceu 5,2% em relação a 2019. Hoje o consórcio ele consegue entregar uma taxa muito mais atrativa do que o financiamento, né? Se você for colocar na ponta da caneta, o que você vai pagar de taxa administrativa dentro do consórcio é muito mais em conta do que um financiamento. Lógico que vale ressaltar a necessidade do cliente, né? Se ele tem a necessidade do carro mais rápido, ou ele pode aguardar a contemplação, se planejar para estar adquirindo esse veículo. Vamos falar agora de política. Já está aqui o Roberto Azevedo, hoje em home office, contato via internet com o Roberto Azevedo. Tudo bem, Azevedo? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo Cardoso. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o desembargador Ricardo Hesler, que preside o Tribunal Especial de Julgamento, proferiu uma decisão hoje que tem tudo a ver e que muda aí os ritos desse processo, não é? É verdade. Ele decidiu que deu um prazo de 3 dias para que os proponentes, os acusadores na ação contra o governador Carlos Moisés da Silva, na história dos respiradores, aquela compra com pagamento antecipado de 33 milhões de reais por 200 aparelhos sem garantia de entrega, que eles têm esses próximos 3 dias, que começam a contar a partir de segunda-feira, para justificar o pedido de 2 provas testemunhais. Quer dizer, 2 oitivas, ouvir 2 testemunhas nessa nova fase, que é a fase decisiva do processo de impeachment. Isso dividiu o mundo jurídico. Muita gente entendeu que o lado positivo é que o desembargador Hesler deu praticamente como certo que não vai aceitar esses 2 pedidos de testemunhas. E, do outro lado, há quem veja negatividade porque diz que o desembargador teria demorado para determinar este prazo, porque as entregas, tanto do libelo, que é a acusação, quanto das contrarrazões da defesa, foi feita na segunda-feira dessa semana. Pelo sim ou pelo não, é um processo que adianta a possibilidade, inclusive, da gente fazer uma projeção. Dia 30 de abril, dia 7 de maio ou dia 14 de maio, no mais tardar, sai o julgamento do segundo processo de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva, já que a defesa quer só a produção de provas, documentos, não quer saber de testemunha. Até para evitar aquele looping, porque se uma testemunha chamada citar o nome de um terceiro que não foi ouvido, essa pessoa tem a prioridade para ser ouvida. Isso embarrigaria esta decisão sobre o impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, Roberto. Boa noite para você com mais análise aqui no Band Cidade. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Fernando Comim, foi reconduzido ao cargo em cerimônia nesta sexta-feira. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual. A cerimônia de recondução foi realizada de forma virtual e teve a participação de autoridades como a governadora em exercício, Daniela Rainer. Fernando da Silva Comim, que concorreu em chapa única, destacou como metas da nova gestão de 2 anos à frente do Ministério Público Estadual o enfrentamento à pandemia de Covid-19, a inovação, o fortalecimento institucional,
o combate à corrupção e aos crimes cibernéticos e a aproximação com a sociedade. Fim de semana vai ter muito sol no sábado e passagem de frente fria no domingo. Confira os detalhes na previsão do tempo. Daqui a pouquinho você confere então a previsão do tempo. A seguir tem as informações do esporte com destaque para a Copa do Brasil e o Campeonato Catarinense. Veja ainda, gêmeos prematuros extremos recebem alta após terem ficado mais de 100 dias internados em UTI neonatal no Oeste Catarinense. Nós já voltamos.